Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Tá fraco, tudo bem? Amém. Queria dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Queria saudar você que nos visita aqui nessa noite, seja muito bem-vindo, que a palavra de Deus te alcance, te abençoe, te norteie em nome de Jesus. O mesmo digo para aqueles que nos acompanham pela internet, seja bendito em nome de Jesus. Eu tenho uma plena convicção no meu coração de que pessoas que entraram hoje aqui ou que se conectaram conosco nessa reunião, elas podem estar passando por alguma circunstância, algum momento que não esteja muito claro, e essa circunstância está abalando a tua fé, está abalando a tua caminhada com Jesus, está abalando as tuas convicções que outrora eram tão firmes. E eu creio que a intenção de Deus hoje é te alcançar. A intenção de Deus hoje é fortalecer a tua fé. Você diz amém ou não? Você deseja isso? Está fraco. Você deseja isso? Então faz o seguinte, feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Estamos diante da palavra de Deus, que muda, que transforma, que restaura. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos, ó Pai, a vivacidade da tua palavra aqui, Senhor, o caminho que a tua palavra proporciona, a força que há na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha livre curso aqui nos nossos corações para fazer exatamente aquilo que Ele apraz, Pai, em nome de Jesus, e que nós, os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz, para fazer a tua vontade, te obedecer plenamente, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, eu queria partilhar um texto com vocês, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, Mateus 16, a partir do 13, queria que vocês abrissem, ligassem a Bíblia de vocês, e está sendo projetado também, e a partir do 13 eu queria partilhar contigo um texto que Deus colocou no meu coração. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seguindo o texto diz: dar-te-ei as chaves dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de quem a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue e tome a sua cruz e siga-me. Bom, esse texto ele tem alguns momentos. Se fosse um filme, ele teria ali algumas cenas, e a primeira coisa que eu destaco aqui é a revelação que Pedro teve, algo assim sobrenatural, descrito pelo próprio Jesus, que foi o Pai que revelou, e dentro dessa revelação ele liberou uma frase que mudaria a vida dele, e mudaria a nossa também. Ele disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. E depois dessa declaração, que é fonte, cuja fonte é o próprio Deus, não foi a carne dele que revelou isso. Então, uma compreensão cuja fonte é o próprio Deus, que tocou na identidade de Simão, a ponto de mudar o nome dele para Pedro, tocou também no seu nome, reforçou o propósito daquele entendimento. Afinal de contas, é sobre essa pedra, é sobre essa revelação. Jesus falou que ele edificaria a igreja dele, então já comunicou ali o propósito, reforçou a autoridade desse entendimento em relação ao inferno, em relação aos inimigos, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra essa verdade, e deu também autoridade nessa terra, Pedro, até então aqui Simão, no meio da humanidade. Afinal de contas, aquilo que se ligasse na terra, seria ligado nos céus. Bom, dessa mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, acontece conosco quando nós nos rendemos a Jesus Cristo. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, o Senhor, Ele nos promete muitas coisas. O Senhor, Ele nos abençoa muito. Sim ou não? Quem aqui é alcançado pelas promessas de Deus? Ah, mas está fraco, não é não? Quem aqui é alcançado pelas promessas de Deus com convicção? Levanta tua mão e diz amém forte. Bom, então, eu quero dizer para você o seguinte: nós, quando começamos a caminhar com Jesus Cristo, Ele nos dá um pacote de promessas. Isso é uma realidade. Quando nos rendemos a Jesus, por meio do batismo, nos identificamos com Ele. O que acontece? A partir disso, nos tornamos filhos de Deus. Nós temos os nossos pecados perdoados, ganhamos a salvação em Cristo Jesus, vida eterna. A partir disso, somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Somos uma nova criatura, herdeiros com Cristo, e somos parte da família de Deus aqui na terra. Amém ou não? Bom, são muitas promessas. A turma da contabilidade diz que são mais ou menos 7.500 promessas diretas de Deus ao homem. 7.500 promessas. Se você for começar a ler a Bíblia, você vai ver. Se tiver paciência ali para contar todas elas. Mas são muitas promessas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que entre a promessa e a gente experimentar essa promessa, tem um caminho de Deus para nós aí. E talvez seja por isso que você esteja aqui nessa noite, aflito ou aflita com alguma circunstância da tua vida. E eu creio que é exatamente aí que Deus quer falar contigo. Você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Amém? Não pela performance de alguém que comunica a palavra, mas tão simplesmente pelo poder que há na palavra de Deus. Na palavra que quando a gente ouve e a gente obedece. Amém ou não? Bom, eu já ressaltei aqui a revelação que Pedro teve. Mas eu quero dar sequência a esse texto que eu li, a partir do versículo 21, se puder projetar para a gente aí, que foi, depois de toda essa revelação, depois de todo esse entendimento, Jesus ele começou a descrever algumas coisas, o caminho que ele deveria trilhar para que tudo aquilo fosse uma realidade na vida dele e na nossa vida hoje também. Diz assim, a partir do 21, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Bom, amados, creio aqui que a maioria de vocês gosta de ler, eu gosto muito de ler, e recentemente eu voltei a uma literatura do Bob Mumford, chamado A Patrola de Deus. Quem já já leu esse livro aqui, levanta a mão. Eita, vamos compartilhar esse livro aí no meio da turma, porque eu vou te falar, é muito bom. E nesse livro, Bob Mumford, ele faz uma analogia sobre a jornada do amadurecimento do cristão. Ele fala que a jornada do nosso amadurecimento passa por 4 P's. O primeiro P é a promessa, sempre começa com a promessa. Assim era lá no Egito, quando Deus falou, vou libertar vocês e vou levar para Canaã. Então, a promessa estava ali, aquela promessa alegrou muito o povo.
Miriam chegou a tocar um pandeiro, não foi isso? De tanta alegria, né? A liberdade dos egípcios, aquela coisa toda. Bom, começa na promessa, mas tem o segundo P, que é o princípio. É o trilho sobre o qual nós vamos chegar às promessas de Deus, vamos experimentar essas promessas. E tem um terceiro P, que talvez você não goste tanto, nem eu, mas é o P do problema. Então, quando Deus ele faz uma promessa para a tua vida, Ele estabelece um princípio sobre o qual nós precisamos andar, começam algumas circunstâncias na nossa vida, alguns problemas, algumas coisas que fogem do nosso controle. Porém, se você vê esse problema, essa circunstância com a ótica de Deus, você vai estar aprovado para viver o quarto P, que é o poder de Deus. Então, quero recapitular comigo, promessa, princípio, problema e poder. Entre o Egito e Canaã, no meio tem um negócio chamado deserto. E aí, não tem como a gente fugir disso. Não tem como, se um cristão sincero com Deus deseja ser parecido com Jesus, inevitavelmente algumas circunstâncias vão acontecer na minha e na sua vida, para que toda planta, como diz em Mateus 19, se eu não me engano, Mateus 15, 13, toda planta que o meu Pai não plantou vai ser arrancada. Deus é didático e Ele escolhe algumas circunstâncias para que a gente se conheça e para que a gente conheça mais o Senhor. Você diz amém ou não? Amém? Bom, mas existe uma promessa de Deus. Em Isaías 48, 17, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Deus é bom ou não é? Deus é bom ou não é? E Deus está envolvido numa obra que é me ensinar e te ensinar o que é útil. Porque pode ser que existem coisas que a gente aprende que não são úteis. E Ele também está empenhado na obra de me guiar e te guiar pelo caminho que nós devemos andar. Assim diz a Escritura. Porque existem caminhos que nós não devemos trilhar. São caminhos que não levam a gente para a vontade dEle. Por isso, eu creio e observo que essas circunstâncias que nós vivemos, elas são os processos de Deus na nossa vida. Mas se a gente olhar com a ótica correta, nós vamos ser aprovados pelo Senhor e vamos experimentar da plenitude de Deus. Você crê nisso? Você deseja realmente isso? Eita, o amém ficou mais murcho ainda, não sei se é a máscara. Amém ou não? Deus está ouvindo. Deus está ouvindo o teu amém. E eu quero seguir nesse texto de Mateus 16, dizendo o seguinte: depois dessa revelação maravilhosa que Simão teve, Jesus ele comunicou o plano dele para que tudo aquilo se tornasse realidade, mas Simão ele reprovou Jesus. Simão repreendeu Jesus. Olha aí no versículo 22 ao 23. Tem como projetar aí, por favor? Diz assim: e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ele diz o porquê: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A sua ótica é uma ótica carnal, a sua visão é uma visão humanista. Os meus pensamentos são diferentes dos teus. Afinal de contas, Jeremias 29, 11
através de Jeremias, há uma promessa que nos alcança dizendo o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso está na NVT, na versão NVT. São planos de bem. Talvez aí seja de paz, não é isso? Mas na NVT são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro a qual vocês anseiam. Olhando para esse texto, olhando para a minha vida, olhando para a vida de pessoas que estão à minha volta, eu vejo que entre o nosso Egito e a nossa Canaã, todos nós aqui precisamos passar pelo deserto. E quando estamos ali, no deserto, existe um grande empecilho que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que pode atrapalhar e muito a nossa chegada à nossa Canaã. É uma compreensão equivocada da palavra bem. Existe o bem do homem e existe o bem de Deus. Esse bem do homem, ele começa quando Adão ele come daquele fruto. Qual era a árvore que ele comeu, do fruto que ele comeu? Qual foi a árvore? Vocês lembram? A árvore do conhecimento do... A partir daquele momento, o homem se tornou independente de Deus, escolheu fazer o próprio caminho. Ele se tornou uma pessoa carnal, dirigido pela carne, conduzido pela carne. E nesse sentido, exatamente assim, existe a possibilidade dessa carne praticar o mal, mas também um certo bem. E foi isso que Pedro fez com Jesus. Olha, o mestre estava ali dizendo que ele ia morrer. O mestre estava ali dizendo que ele ia sofrer. Então, o bem da carne diz o seguinte: não faça isso. Se poupe. Não, você não vai entrar por esse caminho. Jamais. Mas era um plano de Deus muito maior do que eu enxergo, do que você enxerga. Hoje a gente conhece porque a história já passou. Mas se fosse naquela época, talvez falaríamos a mesma coisa. Não, mestre, por favor, não faça isso. Não. Então não vai para lá. Se você for para lá, você vai morrer. Mas o propósito era exatamente esse. Foi assim que a humanidade foi redimida. Então, o conceito da palavra bem, muitas das vezes, ela nos trai. E ela nos leva para uma condição muito ruim. Então, esse bem, que é do homem, é um bem carnal, é um bem humanista, é um bem que não exalta Deus, é o bem que me tira da cruz, é um bem que me tira do centro da vontade de Deus, é um bem que me afasta verdadeiramente do Senhor e da sua vontade. Por isso, é muito importante que nós entendamos uma coisa. Nós aqui, se você hoje, que está aqui, você já entregou o teu coração para Jesus, você já fez isso, você começou uma jornada em direção ao cumprimento de todas essas promessas de Deus na tua vida, para que elas não sejam só promessas, mas você vivencie todas elas. E se você hoje ainda não fez essa declaração, hoje é uma noite que Deus está te convidando para você começar essa jornada. Se você já fez, mas você se afastou do Senhor, é a noite do teu retorno, é a noite de você retomar essa jornada. Amém? Bom, mas eu quero dizer para você o seguinte: você que está nessa caminhada, existe uma guerra dentro de nós, que é a guerra da carne e do espírito. Em Gálatas 5,17, a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando aos Gálatas: porque a carne milita, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura, seja do vosso querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais sobre a lei. A manifestação da carne, desse bem do homem, é razão, sentimento e vontade. Cuidado. Uma vez eu ouvi do Jamê, através de uma ministração, eu acho que alguns aqui ouviram, ele fala o seguinte: você recebeu um não de Deus, pode se alegrar, porque é o pleno, expresso cuidado de Deus manifestado na sua vida. Você recebeu um sim, cuidado, pode não ser a vontade plena dele, pode ser apenas uma concessão, e consequências você vai colher por isso. Amém? Então, a carne, ela se manifesta dessa forma: razão, sentimento e vontade. E esse bem carnal, ele vai ter como base isso. Se você está aqui hoje, passando por alguma tribulação, algum sofrimento, enfrentando algum problema, na verdade, amados, o que Deus quer te ensinar é reagir da forma dele, reagir segundo a ótica dele e não da forma carnal. É o grande segredo para a gente atravessar o deserto e chegar nessas promessas de Deus na nossa vida. Lembre-se, o bem do homem, ele sempre vai ser recheado de egoísmo. O bem do homem vai vir acompanhado com a preguiça. O bem do homem, ele vai fortalecer a incredulidade, a rebeldia, o sentimentalismo e talvez um dos principais aí, a obstinação. O bem do homem, ele é um bem obstinado em fazer a vontade dele. Domingo passado eu estava numa live de oração com os irmãos lá em São Pedro, e Deus assim me fez ver um texto, acho que vocês conhecem também, está em 2 Reis capítulo 2, aonde Elias ele é tomado, né, por um redemoinho de fogo. E quem que ficou? O discípulo dele. Qual o nome? Eliseu. E naquele episódio ali foi muito interessante, porque quando Elias foi, Eliseu rasga as vestes. Afinal de contas era o pai dele ali, aquele que, o mentor dele, aquele que instruía ele. Eles tinham um relacionamento maravilhoso. Ele falava que no Jordão, você pode ficar aí não, eu vou contigo. Agora eu vou em Jericó, pode ficar aí não, eu vou contigo. E de repente aquele homem ele é tomado. E uma tristeza física, natural, toma ali Eliseu, ele rasga as vestes. Só que tinha alguns discípulos dos profetas em volta. Não sei se vocês conhecem esse texto, creio que sim. E ali vem uma sugestão daqueles discípulos. Eles falaram exatamente o seguinte. 2 Reis 2,15, vou ler rapidamente. Quando os membros dos grupos dos profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele e disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Como quem diz assim: você está triste, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma tropa do BOPE aí, que os caras são fera. Vou fazer o seguinte, a gente vai procurar o Elias para você, por causa da tua tristeza, por causa da tua solidão agora. Mas, seguindo no texto, e eles dizem um motivo. Sabe por que a gente vai procurar? Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado em algum monte, em algum vale. Ou seja, parece que Elias caiu da mão de Deus. Você consegue ver Deus estabanado, amados? Você consegue ver Deus irresponsável? Deus, quando estabelece um propósito na vida de alguém, Ele cumpre, Ele é fiel. Ou não? Deus não é como a gente, que se esquece, que se engana. Deus não deixa ninguém cair das mãos dele. Elias está na mão do Senhor. Só que Eliseu, ele conhecia o Deus do tutor dele.
Ele falou: não vai. Não, 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 não vai. E aí entra algo que eu queria compartilhar com vocês. Aqueles homens entraram numa insistência tão grande. Eles disseram assim, ó. Eliseu falou: não enviem, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. E aí, aquela tropa do Bop passou 3 dias se expondo, gastando tempo, gastando energia, fazendo uma coisa que Deus nos chamou para fazer, que não estava alinhado com a palavra profética. O nome disso é obstinação. O bem de Deus. Por quê? Qual o motivo daqueles homens? Imagino que era fazer um bem a Eliseu. Coitadinho dele. Vamos dar uma moral para esse homem? Mas isso não estava alinhado com os planos de Deus, com a vontade de Deus. Deus não pegou Elias por acaso. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano em tirar Elias de cena e deixar Eliseu tocar aquele barco. Ele tinha um plano. Mas aqueles homens, apesar de discípulos dos profetas, não conheciam o Deus de Elias. Se conhecessem, não iam atrás. Não eram homens que estavam alinhados. Se fosse, eles creriam na voz profética. Mas insistiram, foram obstinados. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa mata para fazer uma busca. E se tem a noção do risco que isso se representa. O risco de você se ferir, o risco de você mesmo se perder, além do tempo gasto, além da energia gasta, o risco de você se marcar, e não tem jeito. Esse trilho que a gente faz fora da vontade de Deus, quando a gente volta, porque aqueles homens voltaram até Eliseu, a gente volta com marcas irreversíveis, desnecessárias na nossa vida. E, por fim, ainda houve aquela vozinha assim, ó: não falei para não ir? Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa voz. Eu já ouvi da minha mãe e já ouvi da minha esposa. Toda vez que eu quis fazer alguma coisa desalinhado, dentro da minha vontade, e eu fui, o que aconteceu? Quebrei a cara. Quando eu voltei, o pior de tudo é ouvir o quê? O que é? Não te falei? Assim é o caminho do obstinado. Mas que bom, e tomara que a gente ouça eu te falei aqui hoje. O pior vai ser no juízo, se a gente seguir num caminho de obstinação. Aí é sério demais, aí não tem volta. Para a gente concluir aqui, eu queria dizer para você o seguinte: se você está numa tribulação hoje, se você está hoje no meio de um sacode de Deus, isso é normal, isso faz parte da terapia de Deus. Isso significa que tem uma Canaã para a tua vida, isso significa que tem coisa para você conquistar, mas Deus está precisando arrancar algumas coisas de você para substituir por outras. Mas saiba o seguinte: Ele te ensina o que é útil e Ele te guia pelo caminho que você deve andar. É só você permitir. Nós, essencialmente, somos pessoas, muitas das vezes, intratáveis. Somos pessoas com dura cerviz. Pessoas que temos dificuldade de sermos conduzidos. Mas felizes os mansos, porque herdarão a terra. Você diz amém? E se você está hoje, nesse processo, entendeu que você não pode olhar da ótica do homem, mas deve olhar para a ótica de Deus, e você começa a olhar agora aquela doença, aquele desemprego, aquele litígio com outros olhos, com a ótica de Deus, o que fazer? Eu queria encerrar esse momento aqui te dando 4 conselhos práticos para você sair daqui praticando esses conselhos. O primeiro conselho é: projeto o 24, por favor, Ju. 16, 24.
Quando Jesus, ele viu aquela cena ali de Pedro, repreendeu, ele virou para os discípulos, usou aquela circunstância e falou o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Se você está passando por esse tempo, o caminho de Deus para a tua vida é o quebrantamento. O caminho de Deus para a tua vida é a entrega genuína. Não resista. Eu quero te dar 4 conselhos, baseado nesse caminho de Cristo para você. Primeiro conselho: busque o Senhor e veja como Ele vê. Não foi assim que Pedro caiu? Ele não viu na ótica do homem? Ele não tentou poupar Jesus do sofrimento? Cada vez que a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai vendo melhor da ótica dele. Uma vez, eu participei de um velório de uma criança. Acho que ele tinha 2 meses de idade. Uma criança era especial. Isso mexeu muito comigo, porque eu me envolvi nessa história, não tinha nem contato com a família, mas eu acabei me envolvendo com essa história por conta da condição dessa criança que estava na barriga da mãe. E aí, participamos ali intensamente daquela história, e depois a criança veio a falecer. E aí, imagina quem foi lá destacado para fazer o velório. Deus leva a gente por uns caminhos, né? E eu não sabia o que ia falar. Sinceramente, irmãos, eu não sabia o que ia falar. Acho que seria assim umas 9 horas, 9h30 da manhã, que aconteceria. Era 8 horas, eu estava sentado na mesa de casa e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus me socorreu. Deus falou o seguinte comigo: para os pais, você diz que o fulano lá, o garotinho lá, está comigo. Eles não se preocuparem. E fala para eles estar pertinho de mim. E usou comigo uma analogia de uma obra de arte. Tem quadro, você chega assim numa exposição de obra de arte, tem quadro que você olha assim, o desenho está muito claro. É um pôr do sol, é uma onda, um barco, está claro, você interpreta fácil. Mas tem outras obras que parecem um monte de rabisco assim, e a gente tem dificuldade de entender. A gente só entende se a gente tiver contato com aquele que fez, com o criador daquela obra. É verdade ou não? E foi assim que Deus falou: olha, fala para eles estarem perto de mim, porque cada traço daquele eu vou explicar o propósito de tudo aquilo ali. Então, está passando por alguma tribulação, você faz o seguinte: busca o Senhor, busca estar perto dele, e ele vai te mostrar a ótica dele. Você diz amém ou não? Em Apocalipse, Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele dá um conselho: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe a sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Compra dele esse colírio. Você só vai enxergar na ótica de Deus se você estiver pertinho dele. Amém? Segunda coisa que a gente precisa fazer: não murmure, amados. Não reclame. Se alegre. Como assim, primo? Se alegre. Há uma promessa de Deus quando a gente se alegra na tribulação. 1 Pedro 4, do 12 em diante, diz: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornarão participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se alegrem muito. Vejam da ótica de Deus, busque o Senhor e se alegre. Ao contrário de alegria aí, é a murmuração, é a reclamação, é a lamúria. Está sempre tudo muito difícil, está sempre tudo muito ruim.
Será que Deus não está vendo esse negócio? Será que o meu irmão não me vê? Como é que está isso aí? Está sempre muito difícil. Sai desse caminho, meu irmão. Essa prova que você está passando aí está te preparando para algo novo da tua vida. Está te preparando para você ser mais parecido com Jesus. As circunstâncias da ótica de Deus, elas te levam para algo por vir. Creia nisso em nome de Jesus. Terceiro conselho que eu quero te dar: obedeça à voz profética. Hebreus 13:17 diz: obedeça os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Por isso, certamente não vos beneficiaria vocês. Aproveita a bênção que é ter lábios de Deus perto de você. A última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra aqui, eu falei que ao homem é dado fazer planos, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e muitas das vezes esse lábio que fala contigo é a pessoa que te cobra, é aquela pessoa que Deus estabeleceu sobre você, é o teu pastor, o teu líder, o teu discipulador, aquele teu amigo que não folga com a verdade contigo. Aproveita isso, não desconsidera, fica alinhado com a voz profética. Aqueles 50 discípulos lá, eles poderiam poupar 3 dias de sufoco da vida deles, se ouvissem o profeta: não vai. Ainda bem que Jesus foi firme com Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque eu não cogito das coisas de Deus, no ensino dos homens. Imagina se Jesus cai naquela cilada, hoje a gente não estaria nem aqui, estaríamos aí espalhados fazendo a nossa vontade, mas foi por aquela firmeza que o Senhor nos comprou com o sangue dele, foi até o fim. Aleluia, amém? O último conselho que eu te dou, deve ter mais por aí, mas eu separei 4 para você. Não fuja, persevere no caminho. Você vai ser tentado, você vai ser tentada a dar o teu jeitinho. Você vai ser tentado, você vai ser tentada a fazer, a dar um jeitinho, dar uma maquiada para que tudo dê certinho conforme a tua vontade. Isso é fugir da terapia de Deus. Entre o Egito e a Canaã tinha um deserto. Mas o que Deus fazia com aqueles que eram reprovados? Davam voltas e voltas e voltas. Um trajeto que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. Não fuja dos processos de Deus na tua vida, não é inteligente. O fogo começou a se levantar, se rende, se entrega. Essa é a vontade de Deus, não resista. No último texto que eu quero citar contigo é o seguinte, João 18, de 4 a 6. Jesus ele estava ali para ser preso, já tinha sido denunciado. Judas estava ali, ia trair ele. E aí vem aquela pergunta, Jesus, sabendo que tudo que lhe ia acontecer, foi ao encontro deles, e disse: quem vocês procuram? Perguntou Jesus. A Jesus o Nazareno. Responderam: sou eu. Ele se apresentou diante da morte, diante do problema. Ele se apresentou para ser crucificado, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Sabe qual é o resultado disso? Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Tamanho o poder que é na verdade, na entrega. Está passando por uma luta de Deus aí? Não foge, não dá jeitinho, não esconde. Você vai ser testado, mas confia. Sabe por quê? A galera que gosta de frase aí do Instagram: Canaã é logo ali, está perto. Mas se você ficar dando volta, tentar fugir do processo de Deus, Deus ele te ama tanto, que ele vai fazer você dar mais uma voltinha em volta do deserto, até você se quebrantar, até você se entregar, porque ele te ama muito. Feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Creio que hoje é uma noite
verdades sendo expostas. Uma noite que Deus quer direcionar você a um tempo novo. Uma noite onde Deus quer manifestar o amor e o cuidado dele sobre a tua vida. Eu queria que você começasse a orar em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que enquanto eu falava, Deus começava a trazer à tua memória fatos e circunstâncias. Ele começa a falar contigo. Ele começa a comunicar no teu coração. E pode ser que você não esteja entendendo esse processo de Deus. Mas eu posso dizer para você que você pode confiar. Eu posso dizer para você que vale a pena confiar no Senhor. Comece a orar a Deus em nome de Jesus. Você está do lado de alguém, de sua esposa, do seu filho. Se você quiser dar a mão a essa pessoa, comece a orar. Comece a dizer para o Senhor que você quer sim ser participante de todas as promessas, ver isso sendo experimentado na sua vida. Que não sejam só promessas, mas que seja a realidade da tua vida. E tudo isso que Deus está fazendo com você, essa leve e momentânea tribulação, nem se compara ao eterno peso de glória. Você vai provar nesses próximos dias, caso você ouça o que Deus está falando contigo e obedeça, de dias muito diferentes. Talvez Deus não te tire dessa cova onde tem os leões. Talvez Ele não te tire dessa fornalha ardente, mas Ele vai estar lá contigo. Porque Ele não antecipa processos. Deus não antecipa processos. O amor dele é tão grande que Ele vai até o fim conosco. Há quem diga que viu um casulo de uma borboleta e ela fazendo força para romper o casulo, e alguém foi lá e fez o bem. Aquela borboleta pegou um estilete, e adiantou o processo. Pegou aquele estilete e cortou aquele casulo. Consequência, que seria uma linda borboleta, caiu no chão e morreu, porque é exatamente aquela força que ela fazia para romper o casulo que dava força às asas e ela seguir vivendo o plano dela. Deus não adianta processos. Essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao eterno peso de glória. Eu quero dizer para você que está passando por isso agora aqui, que o amor de Deus te levou para essa condição. Eu conversei recentemente com um irmão tão amado, tão querido, que ele perdeu a sua mãe. Ele orou para a mãe dele ser curada. Ele passou 30 dias ali. E Deus levou a mãe dele. E o relacionamento dele com Deus ficou estremecido, porque ele creu que Deus curaria. E eu falei: meu irmão, quem disse a você que Deus não respondeu a sua oração? Talvez Deus não tenha tirado a enfermidade da sua mãe, mas tirou a sua mãe da enfermidade, descansou ela. Está melhor que nós, pô. Mas o nosso sentimentalismo, ele atrapalha tudo. Ele atrapalha o plano bendito de Deus que Deus tem com a minha vida e com a tua. Esse bem carnal, que é fruto daquela árvore lá, ele atrapalha o processo. Eu queria orar contigo em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé enquanto a gente canta uma canção que eu creio que tem tudo a ver com esse cuidado de Deus com a tua vida e com a minha vida.
mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Queira tudo do meu jeito, eu até choro. Você sabe cantar? Canta essa oração. Até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. Declare isso para Deus. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Debaixo dessa oração, que essa canção é, eu queria oportunizar que você viesse aqui à frente, que eu quero orar contigo. Você que está passando por esse momento aí, não estava entendendo tão bem, chegou a duvidar do amor de Deus pela tua vida ou coisa semelhante. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Vem que Deus quer falar contigo. Vem para o colo dele, ouvir ele. É um tempo novo sobre a tua vida que está começando. É um tempo de uma compreensão mais clara do propósito de Deus. Quero orar por você. Quero rogar a Deus para que nós juntos venhamos a compreender totalmente esse carinho de Deus, que às vezes para a gente é tão difícil, tão duro, tão complicado. Você que está em cima, se Deus falou contigo, resiste não, vem cá. Você que está aqui, está precisando viver esse tempo novo de Deus, se rende. Está esperando o quê? Deus está falando contigo hoje. Deus quer levar você para um nível diferente de comunhão com Ele. Todas aquelas promessas de Deus sobre a tua vida, elas querem ser experimentais sobre você. E Cristo vai ser glorificado nisso. Cristo vai ser glorificado nessas tribulações. Essas tribulações estão denunciando quem vai se aproximar de você. Essas tribulações estão denunciando quem você vai cuidar. Qual o perfil dos discípulos que você vai ter. Deus está cavando esse poço em você, para que outros bebam dessa água. Não resista. Eu quero orar em nome de Jesus. Queria que você ficasse intercedendo nessa hora. Erguesse seus braços, suas mãos ao Senhor. Começasse a orar.
para que a vontade dele seja cumprida aqui na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Nós entendemos que quando começamos a caminhar contigo, Pai, o Senhor é tão bom conosco, nos revela tantas promessas maravilhosas e nós tomamos posse delas. Nós recebemos ela com alegria no nosso coração. São promessas reais, verdadeiras. Mas chegou o tempo dessas promessas, Pai, se tornarem realidade na nossa vida. De nós experimentarmos tudo que o Senhor preparou para nós. E nós não queremos fugir desse trilho, Pai. Nós não queremos fugir desses processos, que às vezes para nós é tão doloroso, porque infelizmente ainda olhamos com a ótica do homem. Mas que o Senhor nos revele o verdadeiro conceito do bem, porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Amém, Senhor. O Senhor fala lá em Deuteronômio 8, que o Senhor deixou passar aquele povo por toda a tribulação, para no final fazer bem. Esse é o amor do Senhor para conosco, que não está ocultado, não está nas letrinhas pequenas de um contrato, está muito claro e revelado. Mas vale a pena confiar no Senhor, vale a pena, Pai, deixar o Senhor triar o nosso coração e lançar para fora tudo que não é teu, nos preparar, tirar de nós o resquício de Egito que ainda tem, para que entramos na Canaã celestial do Senhor, para que estejamos preparados totalmente para a Tua vinda, Pai, para que venhamos a viver contigo, Senhor, plenamente, Pai, e aqui em vida venhamos a reinar sobre tudo aquilo, ó Pai, que ainda nos prende, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pelo Teu amor, que hoje se revela através desse toque Seu para nós. Nós não queremos ser obstinados, ó Pai, queremos confiar em Ti, mesmo sem entender, nós queremos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim?